Ontem, nasço amanhã, ando onde há espaço. O meu tempo é quando és um senhor tão bonito. Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Casa de Lei, com o sacerdote umbandista Alain Barbieri. Oferecimento: Templo Escola Casa de Lei. Confira a nossa agenda de atividades no site www.casadelei.com.br www.casadelei.com.br. Portal Estudar em Casa, cursos online sobre a espiritualidade. Acesse www.estudaremcasa.com.br. No ar, programa Casa de Lei, com o sacerdote umbandista Alain Barbieri. Peço-te o prazer legítimo e um movimento preciso. Tempo. Quando o tempo for propício. É isso aí, estamos no ar com mais um programa Casa de Lei. Segunda-feira, dia 23 de dezembro. Antes da nossa véspera de Natal, estamos aqui ao vivo. Fizemos questão de trazer este programa aqui no ar de uma forma não gravada, né? Para a gente poder conversar, para a gente poder, de alguma forma ou outra, interagir com vocês nesse nosso final de ano. Eu estou entrando hoje, na verdade ao vivo, para responder as perguntas que eu responderia amanhã. Amanhã, terça-feira, nós iremos reprisar, tá? Então hoje eu já vou adiantar esse nosso papel aqui de responder perguntas, de interagir, de conversar. Vamos fazer isso hoje, que eu sei que vocês ficam aguardando o nosso programa de terça para isso. Então hoje nós estaremos apenas adiantando, tá, esse nosso bate-papo. Bom, vamos primeiramente agradecer aqui a todos vocês que estão fazendo parte desse nosso programa de hoje, dessa segunda-feira. Você que está nos ouvindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Casa de Lei vai ao ar toda segunda e terça-feira a partir das 9 horas da noite, ao vivo aqui pela Toques de Aruanda. Você que está ouvindo pelo site da rádio ou através de outros blogs, sites que estão aí distribuídos na internet, que são centenas já com o nosso player. Você que está ouvindo no seu celular, tablet, iPhone, entre outros, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por estar com a gente. Vamos hoje bater um papo aqui. Você pode participar do nosso programa mandando a sua pergunta, mandando a sua mensagem, que eu estarei respondendo ao vivo, tá? Você pode entrar em... Nós temos 3 canais à disposição, inclusive. O Facebook, através da página Templo Escola Casa de Lei, Templo Escola Casa de Lei. Temos meu perfil pessoal, Alain Barbieri, o e-mail casadelei@gmail.com, casadelei@gmail.com, e o Skype também você pode adicionar, é o Casa de Lei. Bom, enfim, são alguns dos canais que nós temos à disposição, temos aberto para você participar. Ok? Tudo aqui pensando em facilitar a sua vida aí, para que você venha interagir com a gente. A gente sabe que muita gente não participa, ou seja, a minoria participa, mas você que nunca participou do nosso programa, sinta-se à vontade dessa primeira vez aqui, tá? Envie seu e-mail, envie a sua mensagem, ligue para a gente se você quiser, aí na página da rádio tem contato da rádio, ligue e manda a sua pergunta, enfim, faça como você achar necessário, mas participe, vamos conversar aqui. Eu já tenho algumas perguntas que eu havia recebido já, e já estou recebendo, inclusive, já estão reservadas aqui, mas enquanto isso vocês também podem ir enviando. Antes de iniciarmos as nossas respostas, eu só quero lembrar que em fevereiro, o Templo Escola Casa de Lei abre inscrições para o curso presencial de mediunidade de terreiro. Nosso Templo Escola Casa de Lei está localizado no bairro da Penha, em São Paulo. É um curso semanal de 2 horas. Nós não temos certeza ainda se vai ser na segunda ou na sexta. Estaremos divulgando isso no máximo, na semana que vem. Já certificando quanto a ser segunda ou terça, das 8h30 às 10h30. Este é o horário
O horário está certo, a gente só não tem certeza se vai ser segunda ou sexta, mas até semana que vem eu já estou passando para vocês. Tá? A gente já tem algumas vagas reservadas, você que queira participar, sinta-se à vontade. Teremos no máximo dentro do templo para essa atividade 30 pessoas. Tá? Então são vagas extremamente limitadas mesmo, até porque a gente gosta de dar uma atenção diferente. Este curso ele está baseado em estudo teórico e estudo prático. Teremos muito estudo teórico, vamos falar muito de Umbanda, vamos falar muito de espiritualidade e de outras religiões também que influenciam e influenciaram a Umbanda. Enfim, vamos fazer um estudo bem bacana e aquilo que achamos pertinente para o aprendizado, o desenvolvimento de um médium. Bom, vamos lá, vamos começar aqui o nosso bate-papo. Tem um rapazinho aqui, o Caio, me perguntando se nós temos algum app, algum aplicativo, né, para Android. Caio, não sei se você está me ouvindo, né, mas eu vou fazer daqui a pouquinho, eu respondo para você aí. Bom, não sei se você está me ouvindo, né. Vamos lá, vamos responder a primeira pergunta e no final do nosso programa aqui, já no último bloco, bem no finalzinho, eu vou passar para vocês uma dica, alguma coisa que a gente possa fazer agora no Natal, na ceia de Natal mesmo, tá? Que a gente possa fazer para no momento da ceia para louvar Pai Oxalá. A gente tem Jesus Cristo, né, dentro da Umbanda, sincretizado com Pai Oxalá e Pai Oxalá com Jesus Cristo. Nós temos, né, a representação de Pai Oxalá através de Cristo. Enfim, tanto que nos nossos congás de Umbanda nós temos uma imagem de Cristo de braços abertos ou com as mãos espalmadas. Enfim, e vou passar aqui para vocês alguma forma que nós podemos cultuar essa divindade na nossa casa, no Natal. Natal para a gente aqui é muito importante, eu considero. Eu até entendo que seja um período em que há uma grande exploração do comércio e uma exploração, vírgula, favorecendo também a economia. Aqueles que têm comércio, aqueles que trabalham com isso, sabem da importância desse período. Então nós temos os dois lados. O excesso do consumismo, as pessoas que se deixam levar por impulso e caem no erro aí de entrar o ano endividados, mas do outro lado nós temos aquelas pessoas que são empreendedoras, que são empresários, que são comerciantes e que precisam desse período que é tão importante, né? Então, o Natal pra gente é muito bacana porque é um momento que se reúnem com a família ou com pessoas que você gosta, com amigos, você revê as pessoas, enfim, eu acho que é um período muito bacana. E você que vai passar na sua casa, se puder fazer o que eu vou passar para você, às vezes colocar umas frutas na mesa, eu vou passar direitinho no final, uma forma de oferendarmos para Oxalá na nossa casa, para a nossa família, ao benefício de todos, trazendo essa harmonia, trazendo esse equilíbrio emocional, restabelecendo a nossa fé. Bom, enfim, no final do programa eu dou essa dica para vocês aí, tá? Então fiquem atentos. Vamos lá, vamos responder as nossas perguntas de hoje. Caio, eu vi que você está me ouvindo. Veja só, você está adicionado no meu perfil. Tem uma postagem que a rádio fez com uma imagem de São Jorge. Nesta postagem tem o link de um aplicativo aqui, ó. Para ouvir, acesse ou instale o aplicativo. Dá uma olhadinha aí nessa postagem, tá? Aí no Face mesmo, onde você está. Baixe esse aplicativo e você pode ouvir no seu tablet tranquilamente, ok? Qualquer dúvida, entre em contato com a gente aí. Bom, vamos lá, vamos responder as perguntas de hoje. Primeira pergunta, deixa eu ver aqui. Vou pegar do Rodrigo a primeira pergunta, que ele enviou na semana passada, hoje ele já me cobrou para responder essa pergunta, eu vou responder agora. Ele pergunta para mim, uma pessoa para ser pai de santo tem que ser iniciada? Quanto tempo leva para ser um pai de santo formado? Bom, bacana a sua pergunta, Rodrigo, eu acredito que seja de muitas pessoas. Obrigado, viu, por participar. Veja só, aqui a gente vai falar de Umbanda, tá? Então, um dirigente espiritual, quanto tempo ele levaria para se formar? Se existe algum procedimento? Bom, hoje nós temos muitos templos religiosos, chamados de templo-escola, colégios de Umbanda, enfim, que formam ou que têm seus cursos de sacerdócio de Umbanda. É extremamente importante, irmão, para a gente ter uma consciência como um umbandista, uma pessoa que vai estar à frente de um trabalho espiritual, conduzindo outras pessoas a conhecer a sua própria religião. O sacerdote, por si só, ele já traz consigo essa missão. Ele já traz consigo o dever de ser um sacerdote. E ele já tem, na sua essência, tudo o que é necessário para cumprir essa missão. Tanto que nós temos inúmeros terreiros de Umbanda
são muitos que começam no fundo lá do quintal de uma forma escondida entre família, porque alguém ali está predestinado a dirigir uma casa. E as coisas acontecem, os guias passam as orientações, o trabalho é realizado, a caridade é feita e tudo corre da melhor forma possível. Os cursos de sacerdócio de Umbanda que nós temos hoje formam sacerdotes em massa, né? A gente vê uma grande formação e nós não somos contra isso não. Eu acho que todo conhecimento ele é válido. O que a gente tem que pensar é o seguinte: se você não precisa ser um sacerdote de Umbanda, se não está no seu caminho, na sua missão de vida, dirigir uma casa, para que fazer? Né? Eu pergunto isso. Você quer conhecimento? Nós temos hoje o curso de teologia de Umbanda, nós temos inúmeros cursos de Umbanda e estudos de Umbanda que proporcionam esse conhecimento que é encontrado no sacerdócio. Porque o sacerdócio de Umbanda, ele vai dar a você não só o conhecimento teórico daquilo que está acontecendo, também não é tudo, você não sai de lá pronto, né? Mas ele vai te dar também as consagrações necessárias. É o que é muito importante, é a consagração, é isso que faz uma grande diferença. Mas, como eu disse, se você não tem missão espiritual para isso, se os seus guias espirituais, existe um mentor na sua vida, se você é médium, se este mentor não determinou que há necessidade de abrir uma casa, eu não vejo a necessidade de formar um sacerdote se esse médium não precisa abrir uma casa. Porque fica algo vazio, vago. Porque o estudo que nós fazemos dentro do sacerdócio de Umbanda é a teologia. E nós temos hoje inúmeros terreiros que ministram a teologia de Umbanda. Nós temos uma pessoa aí que é o Alexandre Cumino, que ministra teologia acho que há 9 anos. E temos outros terreiros. Meu irmão Nicolas Peripoli vai ministrar teologia de Umbanda também no Templo Mãe Divina. E nós temos outros cursos. Nós temos na nossa casa um curso chamado Estudo Religioso Umbandista, em que nós também temos o mesmo conteúdo de teologia, só não abordamos esse título, mas o conteúdo é praticamente o mesmo. Enfim, e muitas outras casas que fazem os estudos de Umbanda. Enfim, eu acho que o estudo ele é necessário, ele é importante, sim. O sacerdócio eu só acho que ele é importante quando há a missão de abrir a casa. Porque se você não tem a missão, pode em algum momento despertar em você um certo... se você não tem esse objetivo, né, de seguir a Umbanda dessa forma, e assim não é a sua espiritualidade, pode se ter aí a ideia só do título, né? Olha, eu sou pai de santo, eu sou mãe de santo, eu sou sacerdote. Como eu disse, eu não sou contra formar em massa, mas eu acho que é importante quem está se formando se perguntar o porquê que eu estou fazendo. É necessário, eu preciso? Enfim, se sentir no coração que precisa, às vezes tem muita coisa aí lá na frente para acontecer e a gente não sabe, né? Às vezes os guias ainda não pediram. Eu entrei no sacerdócio de Umbanda por uma orientação. Eu fiz o sacerdócio com a mãe Mônica Berezutti também. E foi ótimo para mim. Foi uma mudança de vida psicológica, espiritual gigantesca. Eu entrei por orientação de um mentor espiritual. Só no meio do sacerdócio que eu fui entender o que estava acontecendo, porque aí até eu não tinha muita noção do qual que era a proposta desse sacerdócio. Eu era meio ingênuo nisso, mas foi ótimo para mim. Então eu acho que é bacana de vez em quando você se perguntar por que eu estou fazendo. Eu acho que é bacana, tá? Mas o sacerdote ele nasce já com isso. E você vai exercer esse caminho tendo feito um curso ou não. Um curso não te deixa pronto. E a ausência do curso também não te faz incapaz. Você já é pronto para isso. O que acontece no sacerdócio é uma preparação para você exercer com mais segurança, com mais tranquilidade e com mais conhecimento para que as coisas venham a ocorrer da melhor forma possível, tá? Meu irmão, obrigado pela sua participação, espero ter ajudado. Bom, enquanto vocês estão mandando as perguntas aqui, eu estou vendo que está chegando um monte de perguntas, vão participando, vão mandando mesmo, não se esqueçam, no final desse programa eu vou passar uma dica bacana para a gente fazer agora, no final do ano, agora no Natal mesmo, depois de amanhã não, amanhã, né, na noite da véspera, que nós podemos fazer para Pai Oxalá, que essa data que simbolizamos, né, o nascimento de Cristo, é claro que ele não nasceu nessa data, que é apenas uma simbologia, não se tem certeza disso, mas este momento ele é importante, porque as pessoas se reúnem, estão mais receptivas à mudança. Se vai mudar ou não, o problema é de cada um. Todo mundo aqui promete, eu vou emagrecer, eu vou trabalhar diferente, eu vou procurar outro emprego, eu vou ser melhor com fulano, eu vou mudar.
Enfim, mas se vai mudar ou não sei, mas o que é importante é que isso desperta uma mudança. Isso me fascina, porque as pessoas querem mudar. Se vão continuar, vai de cada um. Enfim, mas vamos fazer algo para Pai Oxalá, pedindo e agradecendo por este ano e pedindo pela nossa família. Vamos fazer isso no finalzinho do programa, tá? Eu vou rapidinho para o intervalo para a gente ouvir um ponto de Pai Oxalá, inclusive, que eu deixei separado, eu já queria ouvir logo no começo, mas eu falei, vou entrar antes para dar as boas-vindas ao pessoal. E aí a gente já ouve esse ponto que já está pronto aqui, tá? Na voz de Pai Osso de Oxalá. A gente aqui toca muitos pontos do Pai Osso de Oxalá, né? Quem acompanha o nosso programa sabe. E mais um dos pontos que nós vamos tocar. Este ponto chama-se O Caminho, que inclusive está no CD O Caminho. Acho que o penúltimo CD que ele lançou, recente também, desse ano de 2013. E vale a pena aqueles que puderem ir atrás do CD também. Tá, vamos rapidinho então ouvir o ponto de Pai Oxalá, vamos para o intervalo e volto em no máximo 2 minutos e meio. Enquanto isso vocês vão enviando as suas perguntas, tá? 9 horas e 15 minutos, 23 de dezembro, eu volto já. Amanhã ando onde há espaço. O meu tempo é quando és um senhor tão bonito. Está no ar, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Casa de Lei, com o sacerdote umbandista Alain Barbieri. Oferecimento Templo Escola Casa de Lei. Confira a nossa agenda de atividades no site www.casadelei.com.br www.casadelei.com.br Portal Estudar em Casa. Cursos online sobre a espiritualidade. Acesse www.estudaremcasa.com.br. Voltamos em instantes. És um dos deuses mais lindos. Tempo, 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 tempo. Peço-te o prazer legítimo e um movimento preciso. Tempo, 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 tempo. Quando o tempo for propício. Estamos de volta com o programa Casa de Lei, aqui do Templo Escola Casa de Lei, na Rádio Talk de Aruanda, ao vivo, neste 23 de dezembro, às 9 horas e 20 minutos. Muito obrigado aqui pelo carinho da audiência de todos. Lembrando que quem quiser participar do nosso programa, os canais que estão à disposição é o Facebook, Templo Escola Casa de Lei, Templo Escola Casa de Lei. Tem o meu perfil pessoal também, Alain Barbieri. Estavam me perguntando aqui no e-mail qual que era a foto. Eu estou com a minha esposa, tá? Então é facinho de achar, porque você procura Alain Barbieri e você acha uns 20.
mas eu estou com a minha esposa na foto, tá? E no e-mail, casadelei@gmail.com, casadelei@gmail.com. Bom, vamos lá, vamos a voz de vocês aqui, vamos conversar com vocês. O Bruno deixa um comentário aqui para mim, dizendo: obrigado, Alan Barbieri, por adicionar, eu acho, ele comenta, né? Acompanho a rádio sempre que posso. Obrigado, Bruno, um abraço, irmão, seja sempre bem-vindo e fico feliz de você ter adicionado aqui também. A Márcia Correia diz: boa noite, estou te escutando, você comentou sobre os estudos, fico triste que é muito longe, gostaria que você me indicasse uma casa de estudos no Grande ABC. O pouco que sei é através da leitura que sempre procuro, mas as dúvidas às vezes ficam. Obrigado e boas festas, que nosso Pai Oxalá ilumine cada vez mais, que assim seja, Márcia. Olha, Márcia, São Bernardo não é tão longe daqui não, né? O ABC, no caso, não é tão longe daqui não, mas de qualquer forma você é bem-vinda sempre. Tem uma casa, aliás, tem algumas, né, no ABC muito boas. Existe a Federação do Grande ABC, dirigido por Pai Ronaldo Linares, eu acho que você conhece aí com certeza, né? Do Santuário Nacional de Umbanda. Tem o próprio terreiro do Pai Ronaldo, que eu acho que é Casa de Pai Benedito. Eu não sei exatamente o endereço, enfim, mas procura por Casa de Pai Benedito, Pai Ronaldo Linares, você acha com facilidade. Então vou dar uma procurada aqui no Face que eu tenho adicionado. Mas tem o do nosso irmão Adriano Camargo também, que é o Templo Escola Ventos de Aruanda, Templo Escola de Umbanda Ventos de Aruanda em São Bernardo também, que é outra casa que nós recomendamos, sabendo da seriedade do comprometimento do trabalho desse irmão. Tá? Entra no site ventosdearuanda.com.br, ventosdearuanda.com.br. Tem outro irmão aqui também recomendando, ó, o Bruno está dizendo, tem São Caetano do Sul, o Templo Estrela Azul, do Pai Juruá. Legal, Bruno, obrigado. Enfim, Márcia, tem diversas indicações para você aqui, tá? Mas esses que eu passei são muito bem recomendados e o nosso irmão Bruno aqui acabou de indicar outro. Procure sempre uma casa que vai te trazer conforto espiritual, que esteja baseado no bom senso, nos estudos, né? É muito importante uma casa que tem como base estudar, incentiva os seus médiuns a estudar. A casa não é a mais bacana, a mais interessante, não é a maior, a mais bonita, a mais incrementada, cheia de firula. É aquela que tem um fundamento, né? E esse fundamento está baseado em estudo e permite que os seus médiuns também estudem. Aquele terreiro que está engessado não permite que os médiuns busquem informação, dizendo que tudo que está fora daquilo está errado. A gente escuta muito isso, é uma pena. Eu acho que não é um bom lugar, na minha humilde opinião aqui, tá? Então você que está interessado em estudo, tem aí no ABC alguns bons terreiros e procura o que eu te falei, a Federação do Grande ABC, do Pai Ronaldo Linares, que eu tenho certeza que muitas casas que saíram dali, que estão filiadas a essa federação, a gente não ganha nada com isso, tá? Mas sabendo da seriedade do Pai Ronaldo também, acreditamos que seja uma boa indicação para você. Mas procura o Adriano Camargo, que eu acho que também é um bom lugar para você, ok? Obrigado, Márcia. Um grande abraço para você. Bom, vamos lá. Vamos a outra pergunta aqui. Tem muita pergunta aqui. Bom, Tadeu, ele diz o seguinte: salve irmão Alan, salve irmão e pai Alan. Responda se estiver pertinente ao programa, por favor. Por que quando alguns médiuns, ao iniciarem na Umbanda, começam a vivenciar alguns problemas na sua vida, principalmente no setor financeiro? Vivi isso por muito tempo e encontro outros irmãos que estão entrando na Umbanda também. Grande abraço, Saravá Pai Ogum. Salve Pai Ogum, Tadeu, obrigado pela participação. Olha, vamos lá, pergunta interessante, muitas pessoas já me perguntaram também sobre isso. Eu não sei se a gente pode associar, Tadeu, a ideia de quando o médium inicia na Umbanda, ele passa a viver alguns problemas. Tá? Porque seria um pouco injusto, eu acho, né? O pessoal teria medo até de entrar na Umbanda, né? Se eu entrar na Umbanda, eu vou passar por algumas provas, né? Algumas provações na minha vida. Então, assim, pode acontecer? Pode acontecer, claro que pode. A gente não pode nunca dizer uma única resposta, tipo, uma única verdade dizendo todo médium que entra vai passar pelas provações. Não, eu acho que não funciona bem assim, tá? Há casos e casos. Existem diversos fatores. Veja só, Tadeu. Eu vou citar alguns deles. O médium entra na Umbanda achando que tudo vai ser solucionado na vida dele. Então ele deixa, às vezes, de dar atenção para algumas responsabilidades. Então são problemas que vão acumulando. Então ele entra na Umbanda achando que como tudo vai solucionar, ele não dá mais importância para resolver esses problemas. E quando a bomba estoura, estoura grande.
A gente já teve esse caso na nossa casa mesmo. O médium às vezes entrar, acha que tudo vai mudar da noite para o dia, porque agora eu sou médium, eu estou cumprindo a minha missão, os meus guias vão me ajudar, e não está vendo a bagunça que está ficando lá para trás, né? Então, é importante ser dado atenção para a vida pessoal. Aqui a gente costuma dar muita ênfase ao estudo doutrinário de Umbanda, mas também a o que você está fazendo lá fora. Né? Qual a importância que você está dando para a sua vida pessoal lá fora? O que é muito importante. O médium ele precisa ter consciência de que o terreiro é a prática religiosa dele. A pessoal é outra história. Não é porque ele fez uma oferenda lá para os orixás, fez todo o seu, cumpriu todas os deveres como médium, que tudo está solucionado, ou que nenhum problema vai bater na sua porta. Não é porque o Exu dele está bem firmado que a conta não vai chegar no portão. Então, algumas pessoas talvez esqueçam isso, ou ainda, né, por estarem habituados, eu vou lá, faço uma oferenda para o meu guia, ele me traz aquilo que eu estou precisando, se deixa, fica esperando a mudança acontecer, tá? Então eu acho, Tadeu, que existem diversos fatores. Eu acho que há casos em que o médium pode estar sim passando por um período de provação para ele mesmo, de superação, porque às vezes a mudança só acontece quando a gente chega numa dificuldade. Quando a gente chega numa dificuldade, quando a gente chega num momento difícil da nossa vida, a gente acorda para falar, eu preciso mudar. Não dá para ficar mais do jeito que está. Então, em algum momento, pode ser que a espiritualidade atue dessa forma na nossa vida. E com certeza, porque a única forma, no dia a dia, com a nossa ignorância de ser humano, eles se comunicarem com a gente, dizendo, o caminho não é esse. Eu já falei que não é esse, você está repetindo. Bom, então agora você vai dar um trupicão. Talvez seja uma das formas, né, de eles conversarem com a gente. Nem tudo é espiritual, mas em algum momento pode ser, tá? E tem esse outro lado que eu falei, que alguns médiuns podem se acomodar, achando que por estarem cumprindo seus deveres espirituais, as coisas vão serem mais fáceis, né? Eu não preciso me preocupar tanto, porque agora Ogum está na frente, né? O Exu está tomando conta, aquela coisa toda. E eles estão tomando conta realmente. Eles podem estar lá na frente, mas a nossa vida está andando e a gente precisa fazer alguma coisa para isso. Ok? É interessante essa pergunta porque alguns médiuns têm medo de entrar na Umbanda e porque dizem que, né, olha, você tem que desenvolver a sua mediunidade porque as dificuldades que você hoje está vivendo é por causa da sua mediunidade. Nós ouvimos isso com muita frequência. Médiuns chegam na nossa casa, às vezes, desesperados para trabalhar, para desenvolver, porque alguém disse que ele precisa. Por isso que ele está sem emprego, por isso que ele está com dívida, por isso que ele não está indo bem com a família. Porque os guias estão cobrando desesperadamente, porque ele precisa desenvolver. Ok, talvez ele precise desenvolver sim, mas eu acho que quando nós vamos dar um conselho para um médium, para alguém dizendo que ele precisa desenvolver, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Às vezes colocar toda a responsabilidade no espiritual faz ele esquecer dizendo, mas como que você tem levado a sua vida? Como que tem sido o seu planejamento financeiro? Você tem gastado mais do que tem ganhado? Porque não adianta eu ganho 10 e gasto 11, ou mesmo se eu ganho 10 gasto 10, o que vai ser amanhã? Nada, né? Porque eu tenho que aprender a lidar com o meu dinheiro, eu tenho que aprender a amar também o meu emprego, dar valor às coisas da vida, para que então, né, a minha vida material venha a caminhar de uma forma melhor. Eu tenho que aprender a conviver com as outras pessoas para que eu tenha harmonia. Enfim, mas nem tudo é espiritual. E é isso que a gente tenta passar para as pessoas também. Qual que é a nossa responsabilidade fora do terreiro? Porque assim, até estendendo a pergunta desse nosso irmão, quando chega no terreiro de Umbanda, o médium acha que ele só é médium, ele só tem os seus sua responsabilidade no dia, né? No dia da gira. Gira é na sexta-feira, ele só de sexta-feira, ele acorda sexta e fala, bom, hoje eu sou médium. Aí ele dorme na sexta e fala, bom, amanhã hoje eu não sou mais médium, ótimo. Não é bem assim. Todos os dias nós temos que lembrar de orar, nós temos que lembrar de nos conectar com os nossos guias. Se a gente tem algum procedimento de banho de ervas, defumação, enfim, tem até uma perguntinha de minha irmã aqui que eu vou passar já já para ela. Em relação a isso. Mas se a gente tem algum procedimento na nossa casa, a gente tem que fazer, a gente tem que seguir com amor, a gente tem que fazer dar importância para as coisas, a nossa religiosidade no nosso dia a dia. Não adianta eu só ser religioso no dia da gira. Né? E aí fica muito fácil, aí depois eu culpo a espiritualidade, né? Porque, enfim. Então é importante trazermos a religiosidade para o nosso dia a dia também, ok? E tendo consciência de que
O resultado da nossa vida material é as ações, escolhas, planejamento da nossa vida material. É como lidamos com ela. Ok? Bom, deixa eu responder a pergunta dessa nossa irmã aqui, que tem a ver com esse negócio de defumação. Não, é um irmão, Fabrício. Ele diz assim: quando sentimos que a nossa casa está carregada, o que podemos fazer? O Fabrício pergunta para nós. Bom, vamos lá, Fabrício. Antes de responder a sua pergunta, eu quero lembrar aqui, estamos ao vivo hoje, tá, gente? 23 de dezembro. Eu estou entrando ao vivo para responder as perguntas hoje pelo seguinte, porque amanhã, terça-feira, eu estarei reprisando o programa. Nós estaremos na rádio até porque teremos programas ao vivo, mas eu não entrarei ao vivo amanhã, ok? Mas por isso que hoje eu estou respondendo as perguntas. Então participe à vontade. As perguntas que você enviaria amanhã, pode enviar hoje. Que vai enviando aqui pelos canais que eu falei, Face, e-mail, Skype, como você achar conveniente para você. Tem uma postagem, quem está aí no Face, tem uma postagem no Face do nosso programa, que todo programa é postado informativo dizendo que começou o programa. Nós estamos postando junto agora um link de um aplicativo que nós temos parceria, que transmite a Rádio Talk Show Aruanda. Você pode ouvir do tablet, iPhone, celulares e entre outros. Baixe o aplicativo para você ouvir também em qualquer lugar que você esteja. Eu sei que tem gente às vezes que fica esperando os programas acabarem para sair de casa, ou então não conseguem ouvir o programa porque não chegam em casa no computador, e hoje tem a facilidade da internet com os aparelhos móveis. Está aí a opção, esse aplicativo você instala, é gratuito e você conversa e participa dos nossos programas de onde você estiver. A gente sabe que agora tem gente ouvindo do carro, gente ouvindo do ônibus e de onde estiver, porque hoje nós temos essa facilidade. A internet nos possibilita essa aproximação grandiosa e vamos explorar muito essas facilidades da internet para o ano que vem para poder compartilhar ainda mais o que a gente tem vivido aqui, tá? Ainda antes de responder essa pergunta, gente, quem está nos ouvindo pela primeira vez, a Rádio Talk Show Aruanda tem uma programação extensa, de segunda a sexta-feira, falando só de espiritualidade. Então, aqueles que não conhecem, ou aqueles que conhecem e esqueceram, acessem o link aí, programação, na página da rádio mesmo, no site da Rádio Talk Show Aruanda, e dá uma olhadinha que tem amanhã terça, na quarta, quinta e sexta. Todos os dias tem programa aqui na rádio e vale a pena você ouvir, vale a pena você divulgar. Divulga para o pessoal do seu terreiro, tá? Se o seu terreiro permite que você ouça a rádio, porque tem terreiros que proíbem, né, os seus médios a escutarem a rádio. Impressionante que nós já recebemos aqui algumas mensagens de alguns médiuns dizendo que o terreiro não permite que a pessoa ouça a Rádio Talk de Aruanda por causa do que a gente fala aqui. Mas, se o seu terreiro permite, divulgue para os médiuns, para assistência, faça essa gentileza aí, que vale muito a pena, tá? Obrigado. Bom, vamos lá, vamos responder a pergunta sem mais enrolação, né? Fabrício pergunta: quando sentimos que a nossa casa está carregada, o que podemos fazer? Bom, vamos lá, Fabrício. Obrigado, viu, pela participação. Ótima sua pergunta. Olha só. Quando a gente sente que a nossa casa está carregada, assim, primeiro, né, existe vamos ter uma visão aqui. Vamos imaginar que a nossa casa seja uma jarra. Tá? Vamos imaginar uma jarra, aquela jarra de água, um copo. Tá? Vamos colocar que a nossa casa seja um copo. A energia negativa, vamos supor que ela vai entrando como um líquido e vai completando este copo. Para a gente sentir que ela está carregada é porque extravasou. Tá? Aquilo já transbordou, aquilo já está um incômodo para aquelas pessoas. Porque nós vibramos, e as pessoas da casa vibram diariamente energias positivas e negativas o tempo todo. Isso é natural, né? Estamos vibrando normalmente mais negativas, até pelas nossas afinidades. Então, assim, é muito importante, Fabrício, o médium bandista, aquele que tem essa sensibilidade de sentir quando a casa está carregada, tomar a iniciativa, de repente, de ter um dia para a sua prática religiosa em casa. Eu não falo de incorporar, vamos chamar os guias hoje. Afasto o sofá, a TV e vamos incorporar. Não, eu estou falando aqui de tratar da energia da nossa casa. Tratar da energia das pessoas que estão dentro da nossa casa. Trazer um equilíbrio energético para a nossa casa de uma forma simples. E de que forma é esta? Defumação.
tomar os nossos banhos de erva, de repente colocar estrategicamente alguma planta específica na nossa casa, enfim. Mas eu acho que a defumação é uma prática muito gostosa, porque é muito prático mesmo. A gente coloca o carvão, coloca a erva, anda na casa, pede, determina, enfim. Eu acho que a defumação é uma prática bem bacana e eu vou deixar a recomendação para você. Então escolha um dia da semana para você fazer esta prática, para você fazer uma prática de limpeza na sua casa. Escolha uma vez por semana, eu acho que não é muita coisa, né? Para um médium bandista, pegar um turíbulo, pôr o carvão em brasa, escolher ervas, vai me perguntar qual erva daqui a pouco. Então coloca ruda, coloca guiné, coloca sálvia, por exemplo. Escolha algumas ervas da sua preferência, mas tenha essa autonomia de você mesmo pegar e você mesmo fazer. Porque se você está sentindo essa energia carregada, já aproveite e mude isso. Não espere ninguém fazer. Não espere ir no centro, não espere em janeiro a terreiro voltar para você fazer isso. Faça agora. Então pegue umas ervas, faça uma defumação na sua casa, determine, né? É importante dar a determinação para aquelas ervas, dizendo e pedindo aquilo que a sua casa precisa, descarregar, equilibrar, enfim, trazer o que a família está precisando ali e realize esse procedimento. Vou dar um relato pessoal. Toda semana, nós temos na nossa casa, na minha casa pessoal, não terreiro, na minha casa, uma prática de limpeza na casa. Nós nos habituamos a isso. Sabe que há uns anos atrás, eu e minha esposa, logo que a gente casou, foi pedido que a gente fizesse um procedimento na casa, de limpeza e tudo mais. Eu não fiz. E passou-se algumas semanas, 6 semanas, talvez uma semana. E eu não fiz o procedimento que foi pedido para ter feito. Não sei por que eu não fiz. Acho preguiça, né? Vamos falar a verdade. O médium é muito preguiçoso. E aí, eu não fiz o procedimento, que era uma defumação simples, passar algumas coisas no chão, enfim. Coisa boba. Naquela semana, eu estava vendo, eu não sou médium vidente, né? Eu só visualizo no momento dos trabalhos quando ainda é permitido, então eu não sou alguém que fica vendo à toa assim. E naquela semana, eu e ela passamos a ver coisas, só que eu não falei para ela nem ela falou para mim. Só que passamos a ver coisas na casa, de uma forma muito intensa. Era vultos, era barulhos, mas era com muita intensidade. Não era coisa porque eu não sou de criar ceninha, né? Então comecei a ver coisas, vultos, pessoas passando, uma energia muito estranha na casa. Enfim, a gente tinha acabado de mudar para casa. Aí, bom, enfim, chegou um dia que foi o basta. Ela já tinha ido deitar na cama e eu fui deitar. Quando eu entrei, passei pelo quarto, atrás da porta do quarto eu vi um homem em pé, todo de preto com capuz. Bom, deixei passar aquilo, né? Me deu aqueles arrepios, tudo mais, aquele sustinho. Entrei pro quarto, deitei. Ela acorda no meio da noite, um depoimento pessoal para vocês aqui. Ela acorda no meio da noite, assustada, me chamando, dizendo que um homem de capuz preto e de uma blusa preta, aquelas túnica, né, com capuz preto, enfiou uma faca nas costas dela. Eu nem tinha contado para ela que eu tinha acabado de ver essa figura atrás da porta do quarto. Enfim, naquele dia eu não dormi. No outro dia, primeira coisa que eu fiz, 8 horas da manhã, quando a loja de Umbanda abriu, eu fiz tudo que eu tinha que fazer. Mantive a minha casa. A partir daquele dia, nós seguimos um procedimento de toda segunda-feira. Hoje é dia, né? À noite, mais ou menos 10, 11 horas da noite, nós iniciamos, fazemos defumação e outros procedimentos determinados pelo Exu da casa. Enfim, e naquele dia naquela semana o Exu disse: eu permiti porque foi a única forma de vocês fazerem, né? Então, veja só a gravidade que chegou uma indisciplina. Poderíamos, né? Claro que só foi um susto, mas olha o tamanho daquilo, né? Que a gente não sabe no astral como aquilo aconteceu. Mas depois daquilo, obviamente, que nada mais ocorreu. Então, por isso que nós recomendamos, e para todos os médiuns da nossa casa e para todas as pessoas que nos acompanham, que escolha um dia para fazer um procedimento de limpeza na sua casa. Não é nenhum absurdo eu pegar algumas ervas, fazer uma defumação que não leva 10 minutos. Né? Se você ainda quiser cantar ponto e ainda, né, trazer todo um ritual bacana, pode trazer. Claro que incorporar não há necessidade,
porque eu sou autossuficiente para manter a minha casa equilibrada. O guia não precisa incorporar para isso. Enfim, eu posso fazer um bate-folha na minha casa, eu posso fazer uma defumação com charuto, com cachimbo também. Há diversas coisas, diversos procedimentos. Eu falei que eu vou pegar um programa aqui para falar de ambientes carregados, de carrego espiritual, e nós vamos falar aqui, dar algumas dicas de como podemos mudar esse padrão vibratório. Mas, né, não custa nada, não é verdade? Então são coisas simples que nós podemos fazer. Vamos lá, coisa que eu estendi essa pergunta para contar isso para vocês, mas gente, isso é verdade, tá? Eu conto sempre, eu faço questão de contar, porque todo médium fala, não vou fazer não, hoje eu não vou fazer não, eu tô cansado. Aí passa no outro dia, não vou fazer hoje também não. Aí quando você vai ver, a bomba estoura, e quando estoura dolorido, né? É uma coisa simples que era para ter feito, e aí foi-se um grande problema, porque aquilo abalou energeticamente a casa durante toda a semana. Eu me sentia cansado, sonolento, dor de cabeça a semana inteira, e nenhum guia falava nada. Sabia o que tinha que ser feito, né? Já tinha pedido, enfim. Mas uma indisciplina de um médium, e está aqui um depoimento de um médium para vocês, que se foi pedido algo para você, faça. E aqui uma recomendação minha também. Siga um procedimento na sua casa, escolha um dia, faça o evangelho segundo o espiritismo, se você gosta, se você se sente afinizado. Não gosta do evangelho, que é muito comum, escolha uma oração, reúna as pessoas na mesa, faça uma oração, escolha um dia para, sei lá, ser um bandista dentro de casa, escolha um dia para vestir o branco dentro da sua casa, trazer a sua religiosidade à tona, faça uma oração, coloque uma fruta na mesa e no final compartilhe essa fruta com as pessoas que estão ali, peça que o orixá e mande aquela fruta, que o guia espiritual traga o seu axé naquela mesa, naquela roda, senta no chão, na esteira. Gente, existem inúmeras formas de eu me relacionar com os meus guias sem precisar incorporar no terreiro. Existem inúmeras formas de o guia entrar na minha casa e se manifestar, irradiar e trabalhar na minha vida sem eu precisar incorporar, pôr chapéu e capa. Ele pode se manifestar de uma forma grandiosa quando eu abro as portas e ele vem e realiza o trabalho dele. Da forma que eu permito. Eu abrir as portas, ele entra. Entende? Então, está em nós a responsabilidade, está em nós o dever, né, de mudança. Está em nós, os guias. Eu sempre falei e repito isso. Gente, eu acho que eu falei isso o ano inteiro, porque eu acho que eu estou até enjoado de falar isso já. E vocês de ouvir. Mas o guia vem para o médium. O guia vem para que o médium aprenda. Se o guia às vezes passa para um consulente, você médium que está ali semiconsciente, o guia às vezes passa uma orientação para um consulente, às vezes até uma erva que ele tem que defumar, às vezes uma vela que ele tem que acender, e você está passando por aquilo. Às vezes sua casa está com problema, a sua família está com problemas, e você por que não experimenta fazer aquilo que o guia ensinou também? Porque se você lembra, não é por um acaso que você está lembrando. Você não está ouvindo aquilo por um acaso, ou você acha que é da sua cabeça? Você não confia no que o guia está dizendo. Então, mexa-se, faça hoje. O guia está ali por você e você pode trazer essa energia para a sua vida, para a sua casa, sem coisas mirabolantes, né? Eu não preciso matar um cabrito para o meu Exu vir me ajudar. Eu só preciso pedir para o Exu e ele vem. Porque ele está ali por mim, ele está para me ajudar. Essa a reencarnação, hoje, o que nós estamos vivendo aqui, é uma oportunidade de mudança, de crescimento, de reforma, de transformação, de recuperação. Estamos aqui nos recuperando de algo. Ninguém está aqui porque é santo. Todo mundo está aqui porque alguém errou. Isso é fato. E o Exu, o Caboclo, o Preto Velho, Baiana, Baiano, Pombagira, todos estão aqui para nos ajudar. Isso tem alguma importância no universo, porque tem tanto espírito atrás de nós, nos cobrando de alguma mudança, porque tem alguma coisa aí. Então, vamos acordar e dar mais valor a essas companhias que nos rodeiam. Ok? Bom, vamos lá. 9 horas e 43 minutos. Falei muita coisa já de um assunto só. Vamos prosseguindo a próxima pergunta. Bruno Tamarosa deixa um comentário. Que show, parabéns, irmão. Obrigado, viu, Bruno? Obrigado mesmo. José Tiago. Olá, Alon, obrigado por aceitar. Gostaria muito de saber detalhes a respeito do curso de Teologia de Umbanda e também estou apto para tal. Meu irmão, você está disposto, você está apto. Se você está disposto, você está apto. Me fala se você está em São Paulo. Se você estiver em São Paulo, você está disposto a fazer o curso de Teologia
eu te indico o meu irmão Nicolas Peripoli, que vai ministrar no Templo Mãe Divina, que é um curso bem completo de Umbanda. Eu não sei exatamente a duração do curso dele, mas é muito recomendado. Na nossa casa nós temos o estudo religioso umbandista, mas está previsto só para março, porque a gente vai abrir o desenvolvimento agora em janeiro e fevereiro. Então, vamos entrar com este somente em março. Caso você tenha pressa de iniciar os seus estudos, te recomendo o meu irmão Nicolas Peripoli. Me avisa aqui, José Tiago, se você é de São Paulo, eu logo te indico o terreiro que será ministrado esse curso aí com esse irmão, ok? Que é em São Paulo, no Butantã. Mas entre em contato comigo aí que eu passo para você já, ok? Obrigado pela participação. E assim, você me pergunta se você está apto para tal. Isso serve para você, José, e para qualquer pessoa. Qualquer pessoa está apto. Qualquer pessoa, basta estar disposto. Quando a gente vai fazer um curso de Umbanda, quando nós vamos estudar a religião de Umbanda, nós temos que estar disposto a abrir espaço para o que vai, para as observações, para o estudo que vai ser colocado. Se a gente vai preso a conceitos, engessado a várias verdades, engessado a uma única verdade, a gente não se abre para o que está ensinando ali. E todo o curso, você pode fazer o mesmo curso 10 vezes, com a mesma pessoa ou com outras. Você vai absorver novas informações, porque vai do seu amadurecimento, vai do momento, vai da pessoa que está ensinando, vai do ambiente que está sendo preparado, tudo influencia. Então, temos que estar sempre abertos a isso, tá? Vale a pena. Assim, eu já estudei teologia com Alexandre, com a mãe Mônica Berezutti, e ambos trouxeram a mesma informação de formas diferentes, e para mim foi essencial, eu acho muito válido, e recomendo o estudo sempre. Tá? O dirigente tem que estudar e o médico tem que estudar incansavelmente. Não é porque você já estudou uma vez tal curso, tal assunto, que você não tem que mais buscar sobre ele. Pelo contrário, se você já viu um assunto, se você já tem segurança em um assunto, veja mais formas de ver aquilo. É fantástico quando você se depara com outras verdades sobre aquilo. É incrível. Eu, pelo menos, me fascino com isso. Bom, vamos lá. Bruno Gouveia, ele diz: olá, Alan, boa noite. O que você acha da diferença entre os orixás de Umbanda e os de Candomblé? Porque eles dizem que viram com o orixá se o orixá é uma energia. Para mim, tanto na Umbanda quanto no Candomblé incorporam falangeiro. Já tem um aplicativo da rádio pro iPhone. Bruno, tem sim. Não é bem da rádio, tá? É um aplicativo de uma... bom, eu não sei pronunciar, vou ser sincero aqui, mas um aplicativo bem conhecido. Dá uma olhadinha nessa postagem aí do meu programa, que a rádio postou. Tem lá o link, instale o aplicativo. Dá uma olhadinha, você instala esse aplicativo e ouve a rádio de qualquer lugar, tá? Baixa, instala e divulga, ok? Vou responder a sua pergunta. O que eu acho da diferença dos orixás da Umbanda e do Candomblé? Olha, na verdade assim, no Candomblé, o orixá, se a gente for ver mesmo desde o culto ao orixá, lá na África, o orixá é visto mesmo como ancestral, não só como uma divindade ligado a forças da natureza, enfim. Está ligado muito ao ancestral, aquele que viveu na Terra, teve a sua importância e foi divinizado também. Né? Aqui no Candomblé herdou isso também, né? Fielmente, ou muito próximo disso. Tem o orixá como aquele ancestral, aquela divindade, mas um ancestral africano. Então, acredita-se sim no Candomblé, e a gente não vai entrar nem em questão, que está se incorporando aquele ancestral. Na Umbanda, nós enxergamos o orixá como uma energia. O que manifesta em nós, na Umbanda, não classificaremos como falangeiros, quando incorporamos o orixá, Bruno. Porque os falangeiros nós podemos chamar ou de caboclos, né, ou os falangeiros mesmo, que são aqueles que se comunicam. Se manifestam em nós, ou nós manifestamos essa energia através de algumas características. Então, tal orixá dança de uma forma, se apresenta de uma forma, porque é como nós interpretamos esta energia. O nosso corpo interpreta, e a nossa consciência também já está focada que o orixá é dessa forma. Então nós manifestamos essa energia desta forma. Tá? Então na Umbanda nós temos o orixá como uma energia, uma qualidade de Deus, e não como um ancestral, aquele que viveu em terra, que morreu e que se tornou um divino. Ok, nós temos aqui como uma energia. Herdamos o culto ao orixá, sim, da África,
claro, mas a interpretação que nós temos dessas divindades é como uma energia, não como um ancestral necessariamente. Ok, Bruno? Essa é a diferença. Tá? Então, a gente pode estender muito bem esse assunto ainda aí, até para não ficar muito vago a resposta, mas vamos conversar depois sobre esse assunto num programa só. A gente dedica para falar das diferenças do orixá na Umbanda e no Candomblé, dedico para falar sobre o orixá na África também, como ele é visto, como nasce o orixá na África, como ele é trazido e como surge o Candomblé. Eu acho que é bacana um dia a gente falar disso, né? Obrigado, viu, Bruno, pela sugestão, mas basicamente é isso, tá? Temos o orixá como uma energia, temos o orixá como uma energia de Deus, uma qualidade de Deus, e nós a interpretamos como a gente incorpora. Mas ele não tem braço, não tem cabeça, perna, não é daquela forma, ok? Somos nós que interpretamos deste jeito, ok? O nosso corpo, o nosso psique, o nosso corpo astral, o material, nós manifestamos dessa forma, ok? Bom, vamos lá. José, depois dá um toque aqui, vê se você está em São Paulo, tá? Aí a gente te passa direitinho aqui a casa dos nossos irmãos lá do Mãe Divina. Se você quiser vir no Templo Escola Casa de Lei, também será bem-vindo. Vamos lá. Várias perguntas e mensagens para nós aqui. Vamos fazer o seguinte. Eu falei que eu ia passar aqui um procedimento para fazermos no Natal, né? Agora na nossa mesa, na nossa ceia de Natal, aqueles que realizam a ceia. Eu sei que muita gente não comemora o Natal. Eu entendo e respeito isso e não deve comemorar. Na verdade, assim, eu acho que é uma proposta de reunirmos, né, as pessoas que a gente gosta, de a gente estar com amigos que a gente não vê há muito tempo, estarmos com familiares. Se aquilo é uma falsidade ou não, eu escutei de uma amiga hoje. Se aquilo é uma falsidade ou não, pouco importa. A intenção do evento em si é unir as pessoas, é despertar nas pessoas a ideia de perdão. Se amanhã vão estar falando que fulano de tal estava desse jeito, vão lembrar os problemas, né? Vão descontar as raivas, aí já é outro assunto. Mas a proposta desse evento, que foi arquitetado, eu acredito, pela espiritualidade de uma forma muito sábia. É claro que o comércio se aproveitou disso para vender mais, mas uma data muito importante para a renovação, né? Uma proposta de renovar, de mudança, de esperança. Às vezes a pessoa passa o ano inteiro triste, chateado, para baixo, sem esperança, mas chega em dezembro, tudo vai mudar. Isso é ótimo, porque pode ser que mude, né? Se a pessoa continuar, prosseguir, insistir naquilo, vai mudar. Depende de nós, né? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu tenho algumas perguntas ainda aqui, mas eu prometi que ia passar o que nós podemos fazer no final do ano. Eu vou passar para vocês. Não é nenhum ritual milagroso, é um culto a Pai Oxalá dentro da nossa casa para este Natal, para você fazer amanhã, na noite de Natal. Vamos ouvir um ponto de Pai Oxalá, rapidinho, um ponto na voz da Lucy Rosa, que eu também gosto bastante, e acho que muitos de vocês conhecem, está disponível na internet como Hino ao Pai Oxalá. Ouvimos esse ponto e eu volto já. Passo essas dicas para vocês, que são alguns elementos simples que vocês podem fazer, colocar na sua mesa. E já encerramos o nosso programa, praticamente deixando um Feliz Natal para vocês. Mas eu volto daqui a pouquinho. Aguenta aí, é 3 minutos o ponto e eu já volto ao vivo. 9h54 ao vivo aqui na Rádio Talk Aruanda. Até já. Ando nas estradas desta vida e me protegem 7 luzes de orixás, filhos de Umbanda. Minha fé é o que me guia nos caminhos de Aruanda, sob a paz de Oxalá. Filhos de Umbanda, minha fé é o que me guia nos caminhos de Aruanda, sob a paz de Oxalá. Oxalá é paz, Oxalá é o Rei, Divino Pai, divina força que me encanta nos caminhos de Aruanda, sua luz é minha lei. Divino Pai, divina força que me encanta nos caminhos de Aruanda, sua
luz é minha lei. Divino Pai, divina força que me encanta, nos caminhos de Aruanda, sua luz é minha lei. Vou caminhando nas estradas desta vida e me protegem sete luzes de orixás. Filhos de Umbanda, minha fé é o que me guia nos caminhos de Aruanda, sob a paz de Oxalá. Filhos de Umbanda, minha fé é o que me guia nos caminhos de Aruanda, sob a paz de Oxalá. Oxalá é paz, Oxalá é o rei. É isso aí, estamos de volta no som desse lindo ponto. Nossa, esse ponto realmente é lindo. Eu acho que muitos de nós aqui, além de mim, vocês cantam os seus terreiros de Umbanda quando vamos louvar Pai Oxalá, né? Bom, antes de passar o que eu falei sobre Pai Oxalá, eu quero responder aqui duas perguntas que chegaram para nós, já tinham chego, mas já estão prontas para a gente responder. Uma é, Alexandre Piva diz: desejo saber o que fazer para romper o vínculo definitivamente com um babalaô. Como tirar a mão dele da minha coroa? Alexandre, não sei se você vai acreditar no que eu estou te dizendo, tá? Mas tire ele da sua cabeça. Essa é a melhor forma de você tirar a mão dele da sua coroa. Esqueça, porque se você quer tirar definitivamente, houve algo que os afastou, né? O que tirou vocês, desligou vocês desse trabalho. É assim, o que a gente tem que ter consciência, Alexandre, é que o babalaô, o sacerdote, a dirigente, pai e mãe, eles têm os deveres deles como dirigentes. Talvez algo aconteceu que eu não sei o que é e também não me convém saber, mas aconteceu que você saiu da casa. Veja se também você encerrou o ciclo lá, se você deixou claro que você está saindo, deixou claro que talvez houve um problema, deixou claro que talvez houve um mal-entendido, quem sabe se não foi um mal-entendido. Enfim, mas quando a gente sai de uma casa, Alexandre, nós não estamos presos a essa casa. Nós estamos livres, porque a casa tem que prosseguir e o médium também. Não faz sentido o médium sair de um terreiro e ficar preso a ele. Porque se o terreiro não serve mais para o médium para o terreiro, não tem um porquê haver uma ligação. A partir do momento que o médium sai, está convicto de que ele não quer mais voltar, ambos estão conscientes de que esse médium não vai retornar mais por causa de algumas questões, aquele momento desligou o vínculo que havia dentro daquele terreiro. Porque o terreiro tem mais que um vínculo religioso e cheio de dogmas. O terreiro tem um vínculo de amor, e se não há mais amor, não há mais vínculo. O médium ele tem que estar vinculado ao terreiro por amor. Quando não há mais o amor, não há mais o vínculo. Então, se você quiser ir na cachoeira tomar um banho, colocar sua cabeça embaixo da cachoeira e pedir para a Mamãe Oxum tirar, se você crê nisso, né, tirar a mão dele da sua coroa, se você precisa disso, faça isso. Tá? Mas você é capaz disso tirando ele da sua cabeça. Mude o destino da sua vida agora. Então, você saiu do terreiro, não está contente, está chateado, enfim, esquece e vai para outra vida. Só não fica parado esperando que as coisas aconteçam, ok? Mas a resposta é essa. Para tirar a mão dele da sua coroa, tire ele da sua cabeça. Saia, tire o que você viveu de alguma forma da sua... Porque há a preocupação dos médiuns. Eu saí do terreiro, o dirigente pode fazer alguma coisa contra mim, o babalô pode virar o meu santo, meu anjo da guarda, o meu Exu, qualquer coisa que a gente ouve por aí. E não é bem assim. Ok? Ele não vai fazer nada que deixe você se incorporar. Ele não vai fazer nada que vire o seu orixá. Quem é capaz disso, pelo amor de Deus? Virar anjo da guarda? Pelo amor, né? É um absurdo. Mas, bom, enfim, Alexandre, tira ele do seu pensamento, ok? Muda a rota, segue outro caminho, que você vai ver que logo logo você já nem lembra mais da situação. Mas eu acho que dentre todas as situações é sempre bom a gente retornar no lugar e conversar. Eu sou muito a favor da conversa, eu sou muito a favor de resolver as coisas verbalizando. Então, houve um problema? Já fala, tem um problema aqui.
porque ou se resolve ou não se resolve, é ponto final. Tem que ser na hora. Faça isso que eu estou te falando, tá? Vá lá se houver necessidade ainda, converse com ele, mas a partir do momento que não há mais o amor pela casa e o comprometimento, não há mais vínculo, ok? Bom, vamos lá. Ah, tá. E os seus guias também não vão ficar presos lá, tá? Os seus guias estão te acompanhando, porque a missão dos guias é com a gente e não com a casa necessariamente. Pode sim haver uma ligação com a casa, mas o maior compromisso do guia é com o próprio médium, ok? Última pergunta para encerrar, porque eu já estourei o meu horário aqui, já estão me cobrando. André Guilherme, olá, gostaria de perguntar se é possível incorporar alguma entidade fora do terreiro. André, sim, é possível, porque você é médium também fora do terreiro, mas eu pergunto, qual é a necessidade? O guia ele não vai incorporar porque ele está com vontade. Eu estou sentindo que meu guia está com vontade de incorporar hoje aqui. Aí, como a mãe Mônica Berezutti diz, né? Chega na noite da pizza, tô falando que é o seu caso, tá, André? Chega na noite da pizza, de repente tá um cunhado ali que o cara não gosta, o Exu arrasta a cadeira, dá aquela rosnada e fala, eu quero conversar com você, sábado à noite. Então, não, tem que ver o porquê, né? A gente sempre costuma dizer, André, que o médium ele é autossuficiente para resolver as suas questões fora do terreiro. Esse médium tem que ter conhecimento suficiente para limpar a sua casa quando estiver desequilibrada, tomar um banho de ervas, fazer uma oração, se conectar com seu guia, conversar com seu guia, sentir o seu orixá sem a necessidade de incorporar. Tá? É muito mais propício este médium manifestar espíritos que queiram apenas zombar dele, ou bagunçar, ou aproveitar do seu dom mediúnico para conseguir alguma coisa, do que os seus próprios guias espirituais ultrapassarem as diversas barreiras energéticas, mentais que nós criamos para incorporar na rua, do nada. Né? Teve uma vez, para concluir, que o médium uma vez perguntou para mim, o médium não da nossa casa, o médium que eu digo da internet, aí através do Face, perguntou, eu gosto muito de encruzilhada, de bebida e de cigarro. Será que o meu Exu está muito próximo de mim? Falei, nossa, por causa disso você acha? Ele falou, por causa disso. Falei, nossa, então a coisa está feia, porque o Exu, que Exu é esse, né? Viciado em bebida, cigarro e tá lá parado no encruzilhado, sem fazer nada, esperando a gira dele. Sábado é minha gira, eu vou lá trabalhar. Quando não for a gira, o Exu volta para a encruzilhada. E teve um outro também que foi um absurdo, meu Deus. Que ele falou assim, eu não sei o que acontece, mas toda vez que eu brigo na escola, eu acho que era um menino novinho, né? Toda vez que eu brigo na escola, eu dou soco com a mão esquerda. Será que é o meu Exu que está fazendo isso? É uma coisa impressionante, mas, enfim, é importante ter consciência do que é e não é na vida, né? Estudar evita esse tipo de bobeira. Bom, enfim, Guilherme, André, né? André Guilherme, obrigado pela participação, meu irmão. E pergunte-se o porquê eu necessitaria incorporar. O guia não vai te forçar a nada, porque não há necessidade disso, tá? Bom, José Thiago está me comentando aqui, Alan, sou da Zona Leste de São Paulo e não tenho muita pressa não, faz 1 ano e meio que conheci a Umbanda e estou à procura de conhecimento, já fiz um curso com Alexandre Comino na plataforma online, agora quero fazer um presencial. Legal, José, a nossa casa você está bem-vindo, você está na Zona Leste, nós estamos na Zona Leste também na Penha, nós temos nosso irmão Gero Maita com Céu e Esperança na Vila Matilde, nós temos a mãe Mônica Berezutti também na Zona Leste na Vila Prudente, enfim, Mãe Divina, como eu disse para você, no Butantã, você está perto de tudo, mas seja muito bem-vindo também à nossa casa, tá? Obrigado pela participação. Bom, vamos encerrar o nosso programa com o que eu prometi aqui, com o que eu falei, né? Bom, como eu disse, a noite de Natal ela tem uma importância grande para celebrarmos o nascimento de Cristo, ou pelo menos o nascimento dele dentro de nós. É o que acaba nos causando, deixando a gente um pouco mais sensibilizados, aceitando perdão, conversando com as pessoas com mais facilidade, aceitando algumas mudanças, disposto a algumas mudanças, né? O Natal nos deixa muito sensibilizados. Eu acredito que a maioria das pessoas ficam assim, por saudade de alguém, de alguma coisa, ou por estarem felizes por tudo aquilo que viveram, né? É o nascimento, né? Essa é a proposta do nascimento, é sentir algo que na correria do dia a dia, no mundo que a gente vive hoje, tecnológico, as pessoas parem um pouquinho e vão se abraçar. O vizinho sai para abraçar outro vizinho, o familiar abraça outro familiar, enfim. E nós podemos, como umbandistas, e se tivermos essa liberdade, acessibilidade, vamos deixar
fazer uma forma de gratidão ao nosso Pai Oxalá pelo ano que tivemos e pedindo a Ele que traga ou nos auxilie a mantermos esse sentimento de mudança dentro de nós. Vamos pensar dessa forma. Estamos com vontade de mudar, de crescer, mais esperançosos, mais encorajados? Vamos pedir que Pai Oxalá mantenha a nossa fé naquilo que queremos mudar. Mantenha, porque às vezes nós queremos e paramos no meio do caminho por deixar de acreditar que não podemos mais. Então, Pai Oxalá, Pai da fé, vamos pedir que Ele mantenha ativa essa chama de vontade, de mudança, de crença, de acreditar em nós mesmos. Vamos fazer isso, tá? Da seguinte forma, como a maioria faz uma mesa para sua ceia de Natal, com todas as coisas que acha necessário ali, eu vou passar alguns elementos que você pode colocar na mesa e que você pode, através desses elementos, pedir a energia de Pai Oxalá, e esses elementos podendo ser consumidos depois, tá? É legal você colocar, de repente, uma toalha branca na sua mesa. Se você tiver uma imagem de Pai Oxalá, é muito legal você colocar uma imagem na mesa, porque a imagem de Pai Oxalá pode ser aquela do africano, né, como nós temos em alguns terreiros, como pode ser aquela de Jesus Cristo, como a maioria dos terreiros tem. Coloque uma imagem de Pai Oxalá na mesa, coloque algumas rosas brancas. Sabe aquele trigo também, aquele trigo seco? Pegue um ramo daquele trigo seco, enfeite sua mesa em volta dessa imagem. Pegue 2 taças. Uma taça você coloca água mineral e a outra você coloca vinho tinto. Coloca um pão também no pé dessa imagem, um pão mesmo. E, como eu disse, algumas flores brancas, se você quiser colocar além da rosa, tá? Crisântemo, pétalas de rosa branca. Coloca algumas frutas de Pai Oxalá. Pode colocar aquela uva verdinha, sabe aquela uva branca? Pode colocar uma goiaba, pode colocar um melão, enfim. Coloque alguns elementos que podem ser consumidos, mas que estarão imantados na energia de Pai Oxalá. E peça, e se você puder, e se a família se sentir à vontade para isso, façam uma oração, pode ser na meia-noite, antes, depois, façam uma oração todos juntos e pedindo que Pai Oxalá traga paz, tranquilidade, equilíbrio emocional para essa família, para essas consciências ali, que essa disposição de mudança, que se estenda para esse ano que vai entrar. Faça esse ritual de Pai Oxalá, traga a religiosidade para a sua casa, para a sua vida. E você vai ver como você vai sentir uma energia diferente na sua casa. Você vai ver como é gostoso isso. Tá? Se quiser acender um incenso, acende um incenso, coloca uma pedra de cristal também. Enfim, faça aquilo que o seu coração mandar. Mas sinta-se e traga a religiosidade para dentro da sua casa, para a sua família. E se de repente, aqui eu estou falando para pessoas que podem fazer tudo isso. Se de repente você não pode, faça o seguinte. Você, mãe, mulher, filha ou filho, esposo, faça o seguinte, separe algumas frutas de Pai Oxalá, como eu falei, separa o melão, separa a goiaba, separa a uva, separa algumas frutas brancas, todas que têm um miolo mais claro, branquinho, e coloque na mesa. Faça uma fruteira só de Pai Oxalá. Ninguém nem vai saber que você está ali colocando uma oferenda para Pai Oxalá. E peça a você que essas frutas sejam imantadas por esse axé, por essa energia, e quando as pessoas comerem, estarão recebendo essa energia sem nem saberem. Peça por eles, você pode, nós podemos. Tá? Então, tá aí a minha contribuição para você, para esse Natal. Eu espero que vocês passem essa noite de Natal de uma forma muito grandiosa, com seus amigos, familiares. Se você estiver sozinho, acredite que você não está sozinho necessariamente. Os guias estão com você. E esse espírito de mudança que o Natal nos traz tem que permanecer em nós, tá? É muito importante esse período. Todo mundo quer mudar, todo mundo quer crescer, todo mundo quer melhorar. Só que passa janeiro, as pessoas se acabam no carnaval, aí já estão cansados do carnaval, passa o ano e vão empurrando com a barriga. Não faça isso. Planeje a sua vida, planeje o seu dia a dia. Você tem sonhos, tem vontades, tem metas. Ponha no papel e veja o que você quer realizar e faça para realizar. Todos nós somos capazes, todos nós somos deuses, assim como disse Cristo. Então, vamos fazer e vamos despertar este Deus que temos dentro de nós. Ok? Minha dica está aí. Meu bom Natal para vocês. Espero que seja realizado, seja de paz, tranquilidade e amor.
Não se esqueça, amanhã, por mais que seja véspera de Natal, teremos às 7 horas da noite o programa Umbanda do Bem com Gero Maita. Teremos às 8 horas da noite o programa Magia Cigana com Rose de Souza, que será uma reprise. No caso, o Gero vai estar ao vivo, tá, gente? Então participem. E eu, às 9 horas da noite, também uma reprise no meu programa, às 9 horas da noite, aqui na Rádio Talks de Aruanda. Meu muito obrigado. Que Pai Oxalá ilumine e abençoe a nossa caminhada, as nossas consciências, os nossos familiares, a nossa vida. Que esse tempo de férias de terreiro, que esse período de descanso seja para a gente refletir e rever alguns conceitos, algumas formas de ver a nossa vida, a nossa caminhada. E aproveite bem esse Natal aí, porque é uma data bacana, tá todo mundo disposto a sorrir, né? Então vamos sorrir mais. Bom Natal para todos vocês, meu muito obrigado. Amanhã espero vocês, aqueles que não ouviram as reprises da rádio, ouviram os programas passados, ouça amanhã também o Casa de Lei, tá? Não se esqueçam, 7 horas Umbanda do Bem e às 8 Magia Cigana. Gente, obrigado, bom Natal e até semana que vem, segunda-feira, ao vivo aqui na Rádio Talks de Aruanda. Até lá. Nasço amanhã, ando onde há espaço. O meu tempo é quando és um senhor tão bonito. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda. Programa Casa de Lei, com o sacerdote umbandista Alain Barbieri. Oferecimento Templo Escola Casa de Lei. Confira a nossa agenda de atividades no site www.casadelei.com.br www.casadelei.com.br Portal Estudar em Casa. Cursos online sobre a espiritualidade. Acesse www.estudaremcasa.com.br. Tempo, és um dos deuses mais lindos. Tempo. Peço-te o prazer legítimo e um movimento preciso. Tempo. Quando o tempo for propício,